Vamos ao devocional de hoje? Pegue sua Bíblia. Abra no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Reconheçamos o Senhor em sua palavra entre nós e no pão partido e repartido em cada Eucaristia. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas ao que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavras do Senhor, graças a Deus. Agora vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado de Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar disso tudo, já fez 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram na madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado por onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém,
onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas das vezes, nós não cremos o que as pessoas dizem. No mundo de hoje, isso é até cabível, né? Porque hoje em dia o mundo não está para brincadeira. Mentirosos, guerras, violência, por aí vai. Tudo isso faz com que nós não acreditamos uns nos outros. Mas naquela época não era assim, né? Naquela época não era assim. As pessoas poderiam acreditar mais umas nas outras. Aqui fala que o primeiro dia da semana é o domingo, né? 2 dos discípulos de Jesus, lembrando que o Jesus havia escolhido 12 pessoas, né, que são os 12 apóstolos, iam para um povoado chamado de Emaús, né, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam, e aí Jesus aparece. Como se fosse uma outra pessoa. Os discípulos não reconheceram Jesus ali. Aí Jesus faz uma série de perguntas, né? E os discípulos respondem: Ué, você não sabe o que aconteceu nos últimos dias com Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Né? Aí, esses discípulos só começaram a perceber quem era, que realmente era Jesus, no momento em que Jesus fingiu seguir adiante e os discípulos convidaram para ficar com eles. Jesus aceita e quando vai comer do pão, ele faz a mesma coisa que ele fez na sua última ceia antes de sua morte, né? E aí sim, os discípulos reconhecem que ali, quem era que estava ali era Jesus Cristo, né? Mesmo Maria Madalena, Maria, Salomé ter contado para eles o que havia acontecido, eles não acreditaram, né? Depois que descobriram que ali quem estava repartindo o pão era Jesus, depois que os discípulos reconheceram isso, Jesus desaparece da frente deles, né? Dominados pela tristeza, eles tentavam entender o que acontecia. A presença de Jesus transforma toda aquela caminhada. Quando chegam em casa e o Senhor aceita o convite para ficar com eles, já era bem diferente de como tinha saído, meio furtivamente de Jerusalém. Afinal, entendiam, é preciso escutar o Senhor e redescobri-lo nos acontecimentos de nosso tempo de agora. Então foi isso que os discípulos fez, né? Os discípulos redescobriram Jesus naquele momento. Num momento de partilha. Nós também devemos partilhar com o nosso próximo. Então essa é a mensagem de hoje do nosso devocional. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.